aprisionado numa doença, numa enfermidade, num momento difícil, Deus, alguém que está num momento delicado, passando pela depressão, passando pela ansiedade, pela inquietação, alguém da família, Deus, que não está saindo mais de casa, alguém da família, Deus, que está, Senhor, desempregado, endividado, alguém da família que está preso na bebida, não consegue largar por si mesmo o álcool, outro está preso nas drogas, outro está enfeitiçado e macumbado com uma coisa ruim em cima dele, violento, agressivo. Mas a tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Entra nesta casa, Deus, com o poder da libertação. Entra, porque operando o Senhor não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem trabalho feito, não tem coisa mandada, não tem coisa das trevas que resista ao teu poder. Tu és Deus, Deus para fazer maravilhas, Deus para fazer até mais do que pedimos ou pensamos. Oh, eu invoco o teu poder nesta hora, Deus, para alcançar esta casa, alcançar essa família e abençoá-la com todas as bênçãos. O Senhor é Deus do impossível, o Senhor é Deus de maravilhas. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, levante a voz, diga para ele: Deus, eis-me aqui pela minha família, eis-me aqui pelo meu lar. Ele é Deus para fazer isso. Levante as mãos, por favor, e diga: Senhor, minha família pede ajuda, pede a manifestação do teu poder para abençoá-la, para libertá-la de todo mal, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bem-vindos, podem sentar, por favor. Boa tarde para todos. Estamos aqui na nossa quinta reunião, começamos às 6 horas da manhã, ainda está aí no rescaldo ainda do feriado do carnaval, muita gente viajando ainda, voltando agora, mas Deus abençoando o dia todo. Como eu falei, a quinta reunião de hoje, ainda vamos ter a grande reunião com o Espírito Santo à noite, às 7h30 da noite. E depois ainda tem uma palavra para os obreiros, depois é só descansar, né? Mas Deus abençoa. E agora abre o coração. Nós estamos vendo aqui hoje, entenda bem, que não importa como a pessoa está te vendo, como estão vendo a sua família, importa é como Deus te vê. Isso que é importante. E como é que Deus te vê? Nós vamos lá para o Salmo 119, estamos aqui no quinto culto falando, mensagem que o missionário colocou na internet, eu peguei esse gancho aqui e fui em frente. Salmo 119, versículo 141. 119 é o capítulo, 141, versículo que é um capítulo grande. E diz assim: pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. E é o que vale para nós. Nós temos que então olhar para isso aqui. Como a pessoa está te vendo? Ainda que você seja pequeno, Davi também era assim. Eu falei num dos cultos aqui sobre Davi. Davi era pequeno, o menor da família, mas foi escolhido para ser o rei de Israel. Tanto que ele era desprezado dentro de casa. Vamos ver isso aqui, eu já falei, mas vou ver com vocês, que muitos não ouviram. 1 Samuel, capítulo 16, o profeta Samuel foi mandado por Deus até a casa de Jessé, o belemita. Olha o que diz, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Atenção! E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. E o Samuel foi, fez tudo conforme Deus mandou, até que, versículo 6, diz: e sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe. Quem era Eliabe? O filho mais velho, o primogênito, o primeiro filho de Jessé. E diz assim, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eliabe tinha alguma coisa no coração que fazia Deus rejeitá-lo. Mas a lição aqui é essa, entende? E o Samuel não prestou atenção na direção que Deus deu. Deus disse: você vai ungir a quem eu te disser. Mas quando deixou, aquele viu Eliabe, um rapaz de boa estatura, de boa aparência, que ele pensou: certamente é esse aí. Não, ser dirigido por Deus. Deus disse: não é esse, não é o que você está vendo, eu olho para o coração. 8. E então chamou Jessé a Aminadab. Deixa eu passar o segundo mais velho aqui. E o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar
Porém, disse, tão pouco eles têm escolhido o Senhor, que ele não, Deus agora estava dirigido por Deus, Deus não falou, não é ele. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram os seus jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos ao redor da mesa até que ele venha aqui. Por quê? Porque o Davi foi desprezado, porque ele era o menor. Sendo o menor, o pai dele disse, para que eu vou chamar esse garoto? Por que eu vou chamar esse guri? Por que eu vou chamar esse moleque? Claro que ele não vai ser ungido, não é ele de maneira alguma, não. Então, ainda que as pessoas estejam fazendo isso até com você, até dentro de casa, olha para Deus. Você não tem que olhar para o homem, tem que olhar para Deus, guardar os mandamentos. Aí, continuando, diz assim, então, mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aí você vê isso aqui. Mas o Davi, nós aprendemos um dia desses, estudamos, que não foi reconhecido. Mesmo o irmão dele, o Eliabe, vendo ele sendo ungido, os irmãos perceberam isso, que ele foi o escolhido de Deus para uma missão especial, mas não foi reconhecido. Por que ele não foi reconhecido, pastor Jaime? Vamos pular um pouquinho aqui para o capítulo 17, no versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ô garoto, sua missão é tomar conta das ovelhas, as poucas ovelhas que lá temos, vai tomar conta. Mas ele viu a unção. Somos nós que aceitamos a Jesus. As pessoas viram que estamos na igreja, estamos com Cristo agora, mas eles não creem. Eles não creem na mudança que Deus faz, no poder que Deus dá a uma pessoa. Até que, aí vamos continuar aqui, no versículo 32, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, quanto esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Mais uma vez ele está sendo desprezado. Mais uma vez ele está sendo rejeitado, por causa do seu tamanho, por causa da sua idade, porque aos olhos de todos ele era pequeno. Vamos voltar a um salmo, sai daqui não que eu vou continuar aqui. Vamos voltar no Salmo 119, versículo 141, o que ele disse lá? Para nós, ele diz, pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Irmão, isso é profundo para nós. É isso aqui que nós temos que verificar. Você tem que olhar isso. Não importa como Deus está te vendo. O Eliabe viu, entenda bem, o pai do Davi viu ele como menor dos irmãos, o pequeno, que nunca seria escolhido para uma missão divina, de maneira alguma. Depois os irmãos não acreditavam na unção que estava sobre ele. E o rei, quando viu, você é garoto ainda, ele teve que convencer o rei. Peraí, rei, eu já lutei com o leão, com o urso, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, o Senhor me livrará desse incircunciso filisteu. Aí ele se refez. Aí então o Senhor disse, então vai que o Senhor seja contigo. E ele foi para a batalha, venceu, e nós conhecemos a história. Então essa é a lição. Não importa o que as pessoas estão vendo em você, importa o que Deus vê em você. E Deus pode ter certeza disso, ele não olha como olha o homem vê o que está diante dos olhos, Deus olha para o coração. Aí nós falamos várias coisas aqui, falando do Zaqueu, que o Zaqueu ele era de pequena estatura, era um homem rico. Um homem bem sucedido financeiramente, mas ele ouviu falar de Jesus, ele queria conhecer Jesus, mas tinha esse impedimento. Aí o que ele fez? Subiu numa figueira. Imagine um homem rico, que tinha funcionários, disse que ele era chefe dos publicanos, então tinha outros publicanos que trabalhavam com ele, e alguém deve falar, e é o chefe lá em cima da árvore, o chefe virou criança, o chefe virou garoto, é igual moleque, subindo numa árvore. Não, ele fez o que temos que fazer, ele queria ver Jesus. Ele ia ter um encontro. Quando Jesus então ouviu, Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar em tua casa. E o Zaqueu foi com ele para casa. As pessoas começaram a murmurar. Ih, entrou para ser de um homem pecador, é mais ou menos como nós. Quando aceitamos Jesus, agora é crente, né? Agora é santinho. Já alguém já falou isso? Agora é o melhor do que 12, agora é isso. Não. Só que a fé sem obra está morta. E quando chegou em casa, Zaqueu disse assim, Senhor,
eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Só nessa hora eu costumo dizer que o queixo, já viu falar o queixo caiu? O queixo de muito teve caído. Por quê? Porque ele praticava avareza. O que é avareza? Amor pelo dinheiro. Tanto que ele cobrava imposto para Roma. Se aquele pecador que cobra imposto para Roma, agora está aí dando uma de santo e tudo, mas de repente aquele homem diz que vai dar metade dos seus bens aos pobres. Quer dizer, mostrando que ele está se desligando da avareza. Depois ainda disse, se tenho defraudado alguém, quem se sentiu prejudicado comigo, eu vou restituir 4 vezes. Quer dizer, isso mostra que a fé sem obras está morta. Então as pessoas depois, no começo, elas não aceitam, mas depois vão vendo as obras e vão notando que Deus está conosco. E o Zaqueu então levou salvação para a sua casa, pois diz a Bíblia Sagrada que logo depois o Senhor disse, a salvação entrou nessa casa. Falei demais, agora eu vou chegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. O versículo é o 13, mas eu vou ler do 10 em diante agora. Nos outros eu falei do 10. Atos capítulo 4, versículo 10, diz assim, seja conhecido diante de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele em quem vós crucificaste, e a quem ressuscitou dos mortos, em nome desse que está são diante de vós, era um homem de 40 anos aproximadamente, que nunca tinha andado desde o ventre da sua mãe, e que estava de pé, andando, saltando, pulando no templo. Todos ficaram pasmados, e é por causa disso que eles estavam ali. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores. Olha que coisa profunda que ele está dizendo para nós aqui, porque isso, se você ver, está lá na Bíblia Sagrada, irmãos, é claro para nós, lá no Salmo 118, versículo 22, leia comigo o Salmo 118, versículo 22, diz assim, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. Ele está citando as escrituras para eles aqui, e citou para eles esse versículo aqui. Ele diz, é a pedra que foi rejeitada por vós, e nenhum outro nome é salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro, informado que era homem sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Quando eles viram aqueles homens, desdenharam, isso aí são seguidores, né? Mas de repente aqueles homens começaram a falar das escrituras. Peraí, mas que escola? Eles são fariseus? São saduceus? São helenistas? O que eles são, herodianos? Quer dizer, qual é a classe deles? Qual é? Não, eles são sem letras, não foram a lugar nenhum. Mas como é que eles tinham esse conhecimento? Aí eles tiveram o conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Somos nós. De vez em quando tem pessoa tentando nos menosprezar. De que escola você é? Você é calvinista, ministra, não sei o quê? Ah, eu sou seguidor de Jesus, rapaz. Para com esse negócio aí. As pessoas vêm querer marcar uma opção de coisa para você. O que eu estou querendo passar para você? Veja se você tem guardado os mandamentos. Sabe por quê? Essa é a grande diferença. Não é, entenda bem, o seu tamanho ou as suas posses, não. É o seu conhecimento dos mandamentos do Senhor. Vamos para João, capítulo 14, aqui do lado, versículo 21, que esse você conhece bem. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei a ele. Essa é a diferença. Não importa se eles estão vendo você pequeno, você religioso, você pecador, não importa. Quando eles começarem a ver Jesus se manifestando na sua vida, o poder de Deus se manifestando, coisas acontecendo, aí eles vão entender. Eles vão entender o que é realmente andar com Cristo. Quer dizer, você pode ser pequeno aos olhos deles, mas você é um escolhido de Deus para guardar. Você guardou os mandamentos, por isso você tem a manifestação de Deus na sua vida. A manifestação de Deus em Zaqueu foi que? Salvação. A salvação entrou naquela casa, que aquele homem que praticava avareza, que amava o dinheiro, está renunciando o dinheiro, mostrando que realmente ele estava desligado daquilo. Com Davi foi o que? O poder de Deus, que em nome do Senhor derrubou aquele gigante com uma pedrada. Não foi uma pedrada, foi a força de Deus. Foi com a força de Deus que ele também matou um leão, matou um urso. E é isso que as pessoas vão notar então. Então não importa como estão te vendo, importa que você guarde os mandamentos, aprenda a ouvir a palavra de Deus e atender a palavra de Deus, guardá-la no seu coração, aí Deus vai se manifestando, e Deus se manifestando, as pessoas verão que você realmente é chamado pelo nome do Senhor. Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra? O Salmo 119, versículo 141. Então ele diz para nós assim, pequeno sou e desprezado
mas não me esqueço dos teus mandamentos. É isso. As pessoas vão ver que então você guardando os mandamentos, vivendo os mandamentos de Deus, você vai ter a manifestação de Deus. Aí vai ver. Foi como uma mulher deu um testemunho hoje, uma senhora. Ela não era da igreja, entenda bem, e aí ela conheceu Jesus, o marido continuou bebendo, e ela chegava em casa, brigava, ela começou a assistir a televisão. E um dia a minha missionária, aí ela disse, olha, você está separando, a culpada é você. Não é seu marido que bebe. Ela parou assim, mas como é que é isso? Eu? É sempre porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Aí ela pediu sabedoria para Deus. Então eu quero essa mulher sábia que edifica o lar. Quando nós chegamos em casa, ela não brigava, não. Ele começou a notar, mas ela não brigou comigo, não me xingou? Que negócio é esse? Começou a ver a diferença, começou a ver, ela foi mudando, porque às vezes nós estamos pedindo para alguém mudar, orando até para Deus mudar uma pessoa, às vezes somos nós que temos que mudar também. E ela viu que ela tinha que mudar. Ela mudando, o marido ficou assim, perplexo, começou a assistir televisão com ela, foi para a igreja com ela, se converteu. E os dois depois montaram uma empresa e tudo, e prosperaram, e cresceram. Ele disse, nunca pensava que ia afetar 10 anos que estão com Jesus. Então, ouça o que Deus está falando. Quando falamos o mandamento, pela formação religiosa do país, nós pensamos nos 10 mandamentos. Não, é tudo aquilo que Deus manda você fazer na Bíblia. Aquela direção que Deus dá. Então, aquela direção que Deus dá é para você viver. Aí as pessoas vão notar, ainda que você seja pequeno aos olhos deles, que você seja desprezado por eles, eles vão ver a manifestação de Deus na sua vida e verão que está com Cristo, que você está com Cristo e você está incomparavelmente melhor. Agora nós vamos orar. Primeira oração, às vezes a pessoa está conosco, mas ainda não tomou uma posição por Jesus. Ela não está entendendo. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo quem? Tu e a tua primeira é você. Então você tem que, não tomou essa decisão, tome, no coração, receba Jesus. É só você crer que Jesus morreu pelos seus pecados, é só você crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e diga para ele, Jesus me salva, ele vai te salvar. Aí é a bênção estendida para a família. Mas toma essa decisão, e você que já é de Jesus, diga para ele, Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoe, onde eu não tenho guardado os teus mandamentos, me faz essa pessoa sábia, e você vai ver que é bom estar com Cristo, que é lindo estar com Cristo. Vamos ficar de pé? A arca é um ato de fé, porque não havia salvação fora da arca, nos dias de Noé. Tem gente que diz que tem, não, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 7, versículos 21, 22, 23, que toda alma fora da arca pereceu. Já. A mesma coisa vai ser no dia da volta do Senhor. Todo aquele que não está com Jesus vai perecer. E quem morre sem Jesus perece também. Então nós temos que levar a família para Jesus. Começar a declarar que a nossa família é do Senhor Jesus. Primeiro você, depois sua casa. Você já tomou essa adesão? Tome agora. Você tem que crer no coração que ele morreu pelos seus pecados. O salário do pecado é morte. Jesus não tinha pecado, foi o meu pecado, foi o seu pecado. Então guarde o que Deus está falando com você hoje. Toma a posição, fecha os olhos. Pai, quem não tomou essa decisão é convidado a tomar agora. Basta a pessoa crer no coração que Jesus morreu pelos pecados dela. Basta a pessoa crer que o Senhor Jesus venceu a morte e o inferno. E ela deve dizer, Jesus me salva, o Senhor vai salvá-la. Salva quem está pedindo a salvação. Salva mesmo. E quem já tomou essa decisão, diga para Jesus, Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoa e Ele te perdoa. A Bíblia diz que Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Obrigado, Jesus. Jesus, agora nós invocamos o Teu poder pela família, porque nós temos uma promessa, e esta promessa diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Salva esta casa. Entra nesta casa. Entra, Deus, onde está o doente, o enfermo, ou onde está a pessoa problemática, a pessoa desempregada. Onde está o viciado na bebida, nas drogas, no cigarro, na jogatina, na pornografia? Alguém que está enfeitiçado, Deus, macumbado, uma pessoa que está no adultério, destruindo a própria família e a própria alma dele. Vem, o Senhor é Deus libertador, o Senhor é Deus operador de maravilhas. Eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a minha voz na autoridade, levanto a minha voz e digo, Satanás, solte a família desse homem, solte a família dessa mulher, demônio que entrou na vida conjugal,
demônio da frieza, da rejeição, da incompatibilidade, da infidelidade, demônio que faz o homem ter nojo da mulher, a mulher ter nojo do marido, demônio que foi pago num terreiro de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, demônio, você foi mandado para acabar com esse casamento. Solte o marido dessa minha irmã, solte a mulher desse meu irmão, solte o filho, a filha, o genro, a nora, o irmão, a irmã, o cunhado, a cunhada, demônio que separa casais, sai agora, vai embora, demônio que coloca o pai contra o filho, o irmão contra o irmão, que faz o lar ser um verdadeiro inferno, com discussões, com palavrões todos os dias, sai desta casa, sai desta família. Estamos mandando, estamos exigindo, estamos ordenando agora, no poder que há no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quebro essa influência maligna, eu quebro essa influência diabólica, eu falo no poder que há no nome de Jesus, eu falo na autoridade que há nesse nome. Saia agora, agora, solta a pessoa da bebida, solta a pessoa das drogas, solta a pessoa da prostituição, solta agora em nome de Jesus. E você, demônio do desemprego, da miséria, da amarração financeira, vai embora dessa casa, vai embora dessa família. E você, espírito da morte, que acompanha a família com histórico de pressão alta, de infarto, um histórico de derrame, de isquemia, de aneurisma, de trombose, vamos, demônio, solta aquela pessoa que vai passar por uma cirurgia, que passou por uma cirurgia, solta a pessoa que está com depressão, que está com pânico, que está com ansiedade, todo mal que está nesta casa, todo mal que está nessa família, sai feitiço, trabalho feito, coisa mandada, coisa das trevas, coisa do diabo, saia em nome de Jesus. Levante essa folha, declare que a sua casa é do Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor Deus, mais uma vez, estou declarando que a minha família é do Senhor Jesus. Amém.